Olá a todos, sejam bem-vindos. Fiz mais um vídeo aqui para mostrar como que é a montagem, né, a configuração de um servidor profissional usado em produção. Para você que quer montar aí um servidor na sua empresa, ou que se já possui um e quer fazer um upgrade ou alguma modificação, né? Vou trazer hoje um Cisco, é um servidor M4 e eu vou passar superficialmente sobre todas as funções e características que a gente utiliza para deixar ele em formato de uso profissional, tá? Vamos lá. Não quero aprofundar muito a detalhes de cada item, de cada configuração. É meio que um geral sobre esse servidor, né? Para vocês terem uma ideia e uma noção de como que funciona aí na produção. Vamos lá. A primeira coisa que tem que se atentar na parte de configurações, ao ligar o servidor, vocês vão apertar F8, vocês vão entrar no IMC. Como é que funciona o IMC? Ele tem uma memória separada, tá? Para esse processamento, e ele faz a leitura de todo o chassi do Cisco, né? O chassi do servidor Cisco. Para ele identificar como é que está a saúde, como é que está a memória, se tem alguma falha de processador ou algo do gênero. Quando você acessa a primeira vez, você tem que cadastrar uma senha, ou caso você é, tenha esquecido a senha ou alguma coisa do gênero, você pode fazer o reset dessa senha e cadastrar nova senha. Configurando dessa maneira, cadastrando um IP fixo nele, você vai conseguir ter acesso, uma vez logado no servidor, né, no MC, você vai ter acesso a essa tela. Eu ocultei algumas informações aqui, que é mais sobre serial, número de MAC, IP, essas coisas. Você colocou o login e senha, você tem acesso ao IMC. A parte mais importante é você ver já um geral de como está o chassi, correto? De como é que está a saúde. E também, se precisar, com um acesso remoto, você pode vir aqui em Hostpower e dar uma manutenção no servidor. Por exemplo, preciso reiniciar o meu servidor fisicamente. Clique em Hard Reset que ele vai reiniciar a máquina. Mas o mais importante, dentro da Cisco, né, do CIMC, é aqui, ó. Do lado do Cisco, você vai clicar aqui na setinha para o lado e vocês vão em Inventory, né? E aqui que está as informações que vamos detalhar algumas coisas, tá? Aqui temos as informações sobre esse servidor, para vocês entenderem como que está nosso cenário. Esse servidor está com dois processadores físicos, né? Que é um E5 2695 V4, tá? E com dois processadores instalados na máquina. Memórias temos aí 128 GB de memória DDR4, correto? E qual que é o detalhe? Tá vendo que ele está dando mais memória que o normal? Porque essa memória é a memória é, que o próprio servidor possui. Além dos 128 GB de memória que a gente instala nele, né, ainda tem algumas memórias para o funcionamento, por exemplo, do gerenciamento. Aqui na parte do DIN, ó, se vocês clicarem aqui, você vai ver o diagrama completo do servidor, né? Vamos falar um pouco desse servidor. Temos dois processadores e temos memórias que têm que ser colocadas de forma correta, né? Porque tem a memória principal, depois a memória secundária. Então tem a forma de vocês instalarem a memória da forma correta. Tem o processador número 1, processador número 2 e as memórias que vão ser instaladas. Aqui temos as gavetas dos HDs, eles entram pela frente, né? Colocar as gavetas dos HDs ou dos SSD. Na parte traseira temos duas fontes redundantes, né? Caso uma fonte se danificar ou falhar, temos a segunda fonte para manter o serviço em operação, manter o servidor em produção, né? E aqui temos um slot que é parecido com o PC Express, né? Para quem está acostumado aí. No caso desse servidor, está instalado uma placa de 10 GB SFP, tá? Além das portas de redes que ele tem de 1 GB convencional. Está instalado a mais uma placa de 10 GB, tá? Então essa aqui é abrindo a tampa aí do servidor, o chassi dele é basicamente isso, tá? É um servidor para hack, tá?
E vamos aqui nas outras partes dessas configurações. Temos aqui a parte importante para mim, que são os storage, né? O que está instalado nele, como é que estão os HDs. O adaptador de rede, como eu mencionei anteriormente, está lá, ó, a placa original dele, certo? Que é de 1 GB, correto? Ele tem aí, no caso, uma placa dedicada para o sistema do Cisco e tem as outras placas que é de comunicação, tá? E foi instalado essa placa aqui, ó, Broadcom, que é uma placa que a gente coloca conexões SPF para ele ter entrada de fibra ótica aí para ele ter uma saída aí de 10 GB, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui de item por item desse servidor, senão o vídeo vai ficar muito longo mesmo, né? Então, o mais importante para mim aqui é a memória, a CPU e na parte aqui, ó, storage. Vou pegar aqui também que ele mostra os HDs que estão instalados fisicamente na máquina, né? No caso desse servidor, eu tenho um total de 6 HDs. Começa com 0, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5, né? Então são 6 HDs. Desses HDs são 2 HDs de 480 GB, que está configurado como dentro da BIOS, né? Dentro da controladora, quando você liga o servidor, esse servidor você acessa, se não me engano, por Ctrl R. Você vai criar aí os RAIDs, né? Os RAIDs desse servidor. Como é que foi feito? Cada HD criamos o RAID 0. Por que usar o RAID 0? Porque não fez um RAID diretamente na controladora. A intenção é justamente isso, né? A gente cria um RAID separado para um RAID 0, que é para cada HD, para o servidor identificar os HDs separadamente. Então, na hora que a gente instala o sistema Proxmox, a gente faz os RAID por software. Eu, particularmente, não gosto de fazer RAID por controladora, porque você fica preso aí fisicamente à controladora de um servidor, né? Ela que gerencia e controla os HDs, e se você é, um dia essa controladora vinha dar problema, se danificar, você fica preso a ela. Agora, o software não. Se às vezes acontecer algum desastre, você tem uma chance de recuperação dos arquivos bem maior. Então, eu crio um RAID 0 para cada HD, correto? Ele apenas reconheceu os HDs no servidor. E uma vez que foi criado esses RAID 0, a gente faz todo o processo no próprio Proxmox, tá? Proxmox já está instalado, eu não vou, se vocês quiserem, eu posso até fazer outro vídeo mostrando a instalação, um pouco de configuração de Proxmox, mas ele já foi instalado e configurado, né? Na parte de disco aqui, como vocês podem ver, eu criei um grupo de RAID, né, de ZFS. Vamos falar sobre esse grupo aqui, ó, RPort 460. O que eu fiz? Na parte dos discos aqui, eu tenho 2 discos SSDs, esse SDA1IP. Eles são uns discos de 480 GB que estão espelhados, onde está instalado o sistema operacional. O que isso significa? Se algum desses SSDs vir a falhar, né, você ainda tem o outro SSD para continuar com o sistema em produção até você substituir esse disco SSD que está com falha. Qualquer um desses discos pode vir a falhar, que você não perde informação e não perde configurações ou o sistema operacional em si. Então, esses 2 discos aqui estão espelhados. Tem um pool ZFS criado, né, que é o pool principal, certo? Lembrando que não estou usando SSDs convencionais. São SSDs Enterprise, SSDs da própria Intel, tá? Enterprise, feitos para servidores. Desempenho é melhor, qualidade é melhor e o principal, o tempo de vida dele é infinitamente maior do que o normal. Além desses 2 discos, né, que está rodando o sistema do Proxmox, eu tenho aqui mais 4 discos de 2 teras, né,
que o total bruto vai dar aí 8 teras de armazenamento. Só que a intenção não é utilizar esses 8 teras para armazenamento de arquivos. Por mais que esses HDs aqui são HDs SaaS, são HDs próprios para servidor, a intenção de um servidor em produção é ter o máximo, né, que você puder de redundância. Então, como que vou criar esses RAIDs para vocês entenderem o funcionamento aqui, né? A ideia de criar os FS por software significa que você pode ter mais gerência e se você chegar a ter algum disco com falha, você consegue substituir e não perder nenhum tipo de arquivo, né? Então, o primeiro passo aí é a configuração dos RAID 0 na controladora. Uma vez que você configurou lá, eles vão reconhecer dentro do seu Proxmox. Aí você continua na parte de configuração. Se o HD tiver alguma informação que creio eu que não vai ter, vocês podem vir aqui ó, e o IP disk para poder apagar alguma informação, alguma coisa que está dentro desse disco, né? Então, meus discos já estão todos limpos aqui, tudo certinho. E vamos partir para a criação. Primeiramente, eu quero explicar como é que vai ficar a lógica dessa configuração. Vamos lá. Existem várias maneiras de fazer o RAID, né? Eu posso fazer um RAID aí que soma todos os espaços dos HDs, então eu terei praticamente 8 teras de arquivo, né? Ou iremos criar um RAID Z2, né? O que significa? Que a gente vai criar um RAID junto com todos esses HDs, porém eles têm uma paridade de cada HD. Isso significa o quê? Que podemos perder até 2 discos simultaneamente, que todos os arquivos vão estar salvos intactos, né? Ou seja, desse espaço de 8 teras, digamos assim, né? Não é 8 teras porque eles vêm 1.8, né, na verdade. Desses 1.8 tera de cada disco, utilizável vai ficar 3.6 tera, porém, né, com a paridade de dados, ou seja, é menor o espaço? Sim, o espaço é menor, porém é mais seguro, porque se algum desses HDs falhar, você tem esses arquivos. Então, esse tipo de RAID que foi criado é um RAID realmente para segurança de arquivos, de documentos, do que você vai salvar dentro desses HDs. Então, ó, tem um diagrama que foi criado aqui para vocês entenderem, que ele salva é, os dados na primeira parte do HD e nessa primeira parte da paridade ele deixa vazio, né, para poder ele conseguir fazer a paridade. Se caso algum disco falhar, você consegue aí ter a recuperação dos arquivos. Então, por exemplo, se falhar esse disco aqui, você não perde nenhum arquivo. Se falhar esse, também nenhum arquivo. Se falhar até 2 discos simultaneamente, você também não perde os arquivos, porque a forma com que ele gerencia o armazenamento e as paridades é justamente nessa questão, tá? Eu poderia ter criado um RAID para poder somar tudo, para ficar com um espaço maior? Sim. Ou poderia ter criado também um RAID 1. O RAID Z1, como que funciona? Ele tem um espaço útil maior, né? Então você vai ter que o espaço de um disco a mais, né? Ou seja, de 3.6, né? Vou fazer um cálculo básico aqui para vocês entenderem. Eu tenho 4 discos, 4 vezes 1.8. Então, eu tenho 7.2 teras de armazenamento para arquivo. A partir do momento que você faz o RAID 1, ele desconta um disco, 1.8. Então, você ficaria aí com 5 teras, 4 de armazenamento, porém, se um disco falhar, né, se um disco falhar, você ainda não perde nenhum arquivo. Porém, se mais de um disco falhar, aí sim você perde tudo. E não perde só parte dos arquivos, perde em tudo, né? Dessa forma que foi criado aqui, que é o RAID Z2, ele perde 2 discos de armazenamento, porém, pode falhar até 2 discos. Ou seja, é mais seguro, né? Então, vai do que você precisa aí. Ah, preciso de mais espaço e os arquivos não são tão sensíveis. Então, aconselho a criar um RAID Z1, né? Ou até mesmo soma o espaço de todos os HDs para você conseguir ficar com 7,2 TB de armazenamento.
ou se o caso de vocês, os arquivos forem críticos, forem arquivos sensíveis, vocês faz o RAID Z2, correto? Eu vou mostrar como é que vai ser criado esse RAID Z2 e você vai ter um espaço útil de 3,6 teras. No caso desse servidor, precisava de um espaço útil de 3 teras, então ainda está sobrando aí 600 GB de armazenamento, tá? Vamos lá, como é que a gente cria esse RAID aí para vocês entenderem? Dentro do Proxmox aqui, ó, vocês vão entrar em Data Center, vai no nó que foi criado, né? Aí vocês vão ter o campo aqui ZFS, certo? No campo ZFS, vocês vai criar Create ZFS, ele vai mostrar os discos disponíveis aqui, né? E você vai dar um nome para esse pool desse disco. No caso, eu vou dar um nome aqui de essa, vou colocar HD 3.6 terabytes, tá? E aqui você seleciona qual que é o RAID que vocês vão estar querendo criar. No caso, a gente vai utilizar o RAID Z2. Tem vários outros tipos de RAIDs aqui. Eu não vou detalhar um por um, porque senão o vídeo realmente vai ficar muito extenso, o vídeo muito longo, tá? Ok, criou, foi na opção aqui do RAID, né? Vou criar o Z2, certo? Marca todos os discos que eu quero utilizar para essa paridade, coloca o nome, certo? E clique em Create. Vai processar, vai criar, ó, aqui já apareceu, ó, HD 3.0, ó, já está ativo. Então, uma vez que você criou esse disco, né, criou esse espaço de armazenamento, né, você pode só começar a salvar ou criar suas máquinas virtuais ou colocar o que você precisa lá dentro. Mas, por exemplo, você quer ver como é que está a saúde de um determinado disco. Vamos criar. Esse RPOO aqui é os discos de SSD. Né? Se der 2 cliques aqui, você vai ver que tem 2 discos de SSD e está tudo online 100%. Certo? E no disco de que é os discos SAS, já mostra os 4 discos mostrando que está tudo ok. Se algum disco desse falhar, você simplesmente remove ele, coloca de novo, que ele vai refazer a paridade dos discos automaticamente. Por que que é bom, né, essa questão do fazer por software? Porque se um dia a máquina der um problema físico, você consegue tirar esses discos e alocar eles em outra máquina, né? Um detalhe aqui, né? Uma vez aqui no Proxmox, aqui no canto do lado direito, você vai ver, ó, o total dos discos, é o total bruto, né? O total de discos brutos que está sendo utilizado naquele pool, está sendo utilizado naquele ZFS. Porém, quando você clica aqui, ó, no nó, onde que está o armazenamento em si, aqui ele te dá, ó, a quantidade de espaço que pode ser utilizado, no caso 3,75 terabytes. Por quê? Porque aqui nessa parte, né, nessa parte do FPS, ele tem o total de discos brutos, né? E aqui ele desconta a paridade que é realmente o espaço que você tem disponível para poder armazenar os arquivos, entendeu? Então, nesse servidor em si, você tem 3,75 TB de armazenamento, e quando você for criar uma VM, por exemplo, vou colocar um nome qualquer aqui, pegar um Windows 11 que eu já instalei aqui, só para vocês verem, na parte de disco, ó, tá aqui, ó, HD 3.6, né, que é o nome que eu dei, para identificar melhor, e tá lá, ó, 3,75 TB de capacidade para você poder criar suas máquinas virtuais dentro desse pool. Então, na parte do Proxmox, isso aí é importante por questão de estrutura física, né? O que eu quero dizer com estrutura física? É que você tem mais segurança para a questão de perder arquivos, entendeu? Então, para servidores de produção, servidores que realmente vão guardar arquivos sensíveis, é fundamental você fazer um RAID
e não ocupar todos os discos, deixar uma parte para eventuais falhas. Lembrando que isso não substitui o backup, entendeu? Mas substituir alguma falha física. Dicas importantes aí, ó. No caso de servidor, eu indico sempre a utilizar NoBreak senoidal, tá? Por quê? Essas fontes de servidores são fontes reais, elas usam um PFC ativo. Então, se você coloca ela direto na tomada ou em NoBrix de baixa qualidade, né, você vai estar matando aí a vida útil das fontes do seu servidor. Então, se você usa aí sempre um no-break de boa qualidade, no-break senoidal, você vai estar tendo uma vida mais longa aí nas suas fontes, tá? Outra, outra dica importante, RAID não é backup. RAID é uma forma de você ter mais segurança nos arquivos por questão de hardware, né? Queimou algum HDI, você não vai perder dados. Então, RAID, na minha concepção, para servidores, a gente visa mais isso, armazenamento de dados sensíveis, né? Agora, se você quer um servidor para desempenho, aí sim você pode juntar todos os HD, fazer um espaço só para poder ter um melhor desempenho, né? Sempre monitorar a saúde dos discos. E se você vai usar ZFS, né, para poder fazer os RAIDs, você evitar fazer o RAID por controladora, fazer o RAID aí por software, né? É isso que eu queria mostrar para vocês, só uma pincelada aí sobre essa estrutura de servidor, como é que funciona a parte física, tá? Se gostou do conteúdo, deixa um joinha aí, se inscreve no canal e se quiser mais vídeos sobre isso, sobre Proxmox, infraestrutura, comenta aqui embaixo, deixa o seu comentário aí, que se te dependendo dos pedidos eu posso fazer um vídeo aí dando mais detalhes sobre isso, tá bom? Até mais, fiquem todo mundo com Deus e um abraço a todos.